Depois de 7 cortes na taxa Selic, o Copom, Comitê de Política Monetária, que é ligado ao Banco Central, acabou de anunciar a manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano, 10,5% ao ano. Ou seja, o Banco Central acabou de chancelar, de bater o martelo, que não vai mais cortar os juros até pelo menos o final deste ano, aí, final de 2024. Lá no começo de 2024, em janeiro de 2024, nossa expectativa para quem trabalha no mercado e fica aqui criando carteiras de investimentos, cenários e tudo mais, a nossa expectativa era que os juros iria alcançar 9,5% no final do ano. Então nós erramos, né? A média do mercado errou por 1 ponto percentual. Os juros vai parar aí em 10,5% ao ano. Isso muda completamente a visão sobre os investimentos, sobre bolsa de valores, sobre fundos imobiliários, sobre renda fixa. Muda completamente essa visão. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para você o que está acontecendo no ambiente externo, o que está acontecendo no ambiente interno, que na minha opinião é o pior, e como que você pode investir com esse novo cenário de juros aí. Bora falar sobre cenário global, sobre ambiente externo. Porque interfere, não tem como. A economia, apesar de ser uma economia, né? Tem a economia brasileira, a economia americana, a economia ela se conecta, né? E lá no cenário global, vamos falar em primeiro ponto sobre juros americanos. E por que juros americanos, né? Muitas pessoas me perguntam isso, Danilo, o que tem a ver os juros dos Estados Unidos com a gente? Por que isso influencia a gente? É o seguinte, os Estados Unidos são conhecidos como Porto Seguro, como país, como maior economia do mundo e o dono da moeda global. Quando os juros lá nos Estados Unidos sobe, é natural que ocorra uma emigração. O que é uma emigração? Uma saída de dinheiro daqui do Brasil e de países emergentes, levando lá para os Estados Unidos para ganhar em dólar. E o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Uma alta dos juros. Por quê? Por conta da inflação. Então, depois da pandemia, o governo encheu a economia de dinheiro, emitiu muito papel moeda, inflação explodiu, agora o Banco Central americano está subindo os juros. Já faz algumas reuniões que o Banco Central nem sobe, mas também não corta os juros. Na última reunião da semana passada, o Banco Central americano decidiu manter os juros de 5,25% a 5,5% ao ano. Só para você ter uma noção, a nossa taxa de juros aqui, que o Copom decidiu hoje, é de 10,5%. Então, poxa, é metade os juros, mas ainda assim rola esse efeito emigratório das pessoas tirando, né, grandes investidores, fundos de investimentos, tirando dinheiro de países emergentes, que são mais arriscados, e mandando para países mais sólidos, economias mais desenvolvidas. Isso é natural, acontece naturalmente. Além disso, nós temos outras questões acontecendo. Então, China desacelerando, que prejudica demais a exportação, a economia global, guerras, Rússia, Ucrânia, que ainda está rolando. E a gente não vê as notícias, mas ainda está rolando. Aí tem Israel e Irã, Turquia ali um pouco também, no Oriente Médio está meio confuso. E isso gera, querendo ou não, uma cortina de fumaça ali, você fica meio com uma visão meio tapada, você não consegue definir um cenário. Entretanto, esses pontos que eu te falei sobre juros americanos, Estados Unidos e tudo mais, não seriam suficientes para fazer com que a nossa bolsa fosse a pior bolsa entre todas do mundo. Então o Brasil tem a pior bolsa de valores em comparação a todas as bolsas do mundo. É o Brasil, cara. Pelo amor de Deus, horrível. Era para nós estarmos bem. Talvez não tá muito maravilhoso. A bolsa 200 mil pontos, o Ibovespa, eu acho que não. Mas era pra gente estar ali nos 150 mil pontos, talvez. Era pra gente estar bem. E por que nós não estamos bem? Por questões internas, problemas domésticos. Gente, primeiro ponto na questão do problema doméstico. Nós temos um governo gastão. E eu fico assim, muito pé da vida. Quando eu falo isso no meu Instagram, já me segue lá, @Danilo Silva. Eu falo sempre de investimentos lá. E quando eu falo isso no Instagram, quando eu falo isso aqui no YouTube, no TikTok, com algum conhecido, e a pessoa fala, mas você não fala do Bozo que deixou os precatórios. Você não fala do não sei o que lá, da dívida, não sei o que. Gente, hoje nós temos um governo gastão. Se você for ver o nosso déficit nominal, que inclui juros da dívida e tudo, né, gastos do governo, custo de dívida e tudo mais, nós chegamos num patamar, eu vou colocar na tela aí para você, de mais de R$1 trilhão. Isso é superior à época da pandemia. Lá em 2020, quando o governo abriu as pernas e entregou dinheiro através dos benefícios, do auxílio emergencial e tudo mais, nós chegamos num nível de déficit superior àquela época, sem ter aquela época e com um ambiente externo que poderia nos favorecer. Poxa, é um governo gastão, ministério pra caramba, gasta muito e ponto. Contra números, não tem argumento. Tá aí, é um governo gastão. Então assim, a taxa de juros tá em 10,5% hoje, não é culpa do Roberto Campos Neto, como o Lula fica falando por aí, não. É culpa do Lula. É culpa do Lula, que tá gastando muito. Tá gastando muito sem ter
um bom planejamento econômico. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. No final do ano passado, qual que era a meta fiscal, né? A meta de déficit para o Brasil? 2024, déficit zero. Então a gente vai ficar no 0 a 0 com relação a PIB. E 2025 ficar positivo. Já mudaram isso, falaram, ó, zero é só 2025 e positivo só 2026. E esse aqui vai ser meio negativo. Então, cara, é um governo gastão, não tem como. E um governo gastão é um governo que preocupa os investidores. Você tem que lembrar que, pô, tu tem aí 50 mil, 100 mil reais para investir, 10 mil reais, R$1.000, só que existem fundos que têm bilhões de reais para investir, que cuida do dinheiro de pessoas. E esses gestores, eles têm que avaliar os riscos. E eles olham um governo que tem gastado muito, aumentando de forma muito acentuada os seus gastos, eles vão tirar a grana. E aí faz volume negativo, né? Sacando, muita gente vendendo e saindo do país, vários investidores gringos, né, estrangeiros, estão saindo do Brasil. Tá aí a notícia na tela também para você. Então, o problema do Brasil hoje é um problema doméstico. Nós não estamos sabendo controlar a nossa economia. Quando eu falo nós, eu falo governo. Tá gastando muito, sem dó. E até agora, eles lançaram uma cortina de fumaça aí para que a população não veja o que tá acontecendo. Que é a questão da PL lá, de criminalizar, né, ou aquela, eu não vou falar o nome aqui, tá gerando um maior debate nas redes sociais. Por quê? Pô, vamos jogar esse tema que é um tema muito sensível, que a gente sabe que o Brasil é bem dividido, né? 50% tem aquela educação mais cristã e tal, e é contra, outros 50% apoia e tal. Vamos jogar isso aí para o povo não olhar para a economia. Mas, gente, a economia tá ruim. A economia brasileira tá ruim. R$12 um quilo da batata, sabe? R$10 o quilo da cenoura. Tá ruim a economia, não tá boa. Por quê? Por culpa do governo. Não tem o que falar, por culpa do governo. Só que eu ainda acho que o problema ainda nem começou. Eu acho que o problema, os efeitos serão piores se continuar nesse ritmo, nessa entoada. Então, assim, nós temos lá as questões externas, juros americanos e tudo mais, que mexe um pouco, mas que se nós tivéssemos uma questão interna, um controle de gasto bacana, menos ministérios, sabe, o governo gastando de forma correta, poxa, nós estaríamos sim numa direção diferente. Só que esse é o cenário que a gente tem. E eu costumo falar para todo mundo, para todos os meus clientes de consultoria, meus alunos de mentoria, eu falo para todo mundo, independente do governo e do cenário, sempre haverá oportunidades de investimentos. E como que diante desse cenário de agora, com juros em 10,5%, uma perspectiva muito ruim para frente, como que nesse cenário de agora a gente pode construir uma carteira de investimento que seja boa, uma carteira de investimento que vai dar resultado? Então, primeiro passo, se você quer retorno no curto prazo, Danilo, o que é curto prazo? Menos de 2 anos, certo? Se você quer retorno em 2 anos, cara, não tem jeito, você vai ter que fazer investimentos pós-fixados. Não vai para bolsa, não vai para fundo imobiliário, vai para renda fixa pós-fixada. O que é a renda fixa pós-fixada? Tesouro Selic ou CDBs, LCI, LCA aí, que são indexados ao CDI. Ponto. Não vai para outro tipo de investimento para não correr risco, porque outros investimentos sofrem muito com a questão dos juros. Que questão dos juros? A questão dos juros longo, né? A gente fala muito da taxa Selic hoje, só que o mercado, ele precifica os ativos com a expectativa dos juros futuro. Eu vou te mostrar na tela agora do meu computador como que a gente vê essa expectativa de juros do futuro. Ó, estamos aqui com a tela do meu computador dentro do site TradingView. Site de graça. Você pode criar um cadastro lá e ver esse gráfico. E aqui nós temos o quê? Um gráfico que mostra para mim a curva de juros com vencimento para 2031. Olha aqui em cima, ó. DI de CDI, F, que significa que é a letra que representa o mês de janeiro, 2031. Olha só o tanto que os juros para 2031 subiu. Isso aqui é expectativa, galera. Isso aqui é o quanto que os investidores têm de expectativa para os juros de 2031. Saiu lá de dezembro no patamar de 10,20 e tá chegando num patamar de 12,23. Então, essa alta dos juros é muito prejudicial para ativos de risco. O que são ativos de risco? Basicamente, ações e fundos imobiliários. Precifica esses ativos para baixo, né? Então, o que é uma ação? O valor de uma ação, o que é? O valor de uma ação nada mais é do que o seu fluxo de caixa projetado para frente. Então, os analistas projetam 2025, 26, 27, 28 e traz esse
esse fluxo de caixa a valor presente dividindo por uma taxa de juros, por uma taxa de desconto que a gente chama. E basicamente essa é a taxa de desconto, tá? Obviamente tem todo um estudo por trás e tal, qual que é a taxa de desconto que a gente escolhe e tal, mas basicamente essa é a taxa de desconto. É assim que funciona o preço das ações. Fundos imobiliários, a mesma coisa. A precificação de fundos imobiliários leva em consideração os juros. Então, essa alta dos juros aqui, ó, essa alta dos juros precifica muito ruim, muito para baixo, ativos de risco como ações e fundos imobiliários. Danilo, dessa forma, não é recomendado investir em ações e fundos imobiliários? Muito pelo contrário. Agora, tem uma frase, né, muito marcante, eu falo muito, agora é a hora de investir, que é aquela famosa frase, invista aos sons de canhões e não aos sons de violino. O que quer dizer essa frase? O som de canhões é a hora que tá todo mundo vendendo, guerra, né, todo mundo vendendo os ativos, é hora de você investir, porque esses ativos estarão precificados com preço muito baixo, só que esse tipo de investimento é um investimento que você vai ter que carregar por mais tempo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque a economia, ela é cíclica, momentos bons e momentos ruins. Nós estávamos vindo de um momento muito bom, precisava só do governo não fazer besteira, só que nós decidimos, né, brasileiros, a maioria decidiu por colocar um governo gastão, economicamente ruim. O governo atual é ruim, sem ideologia nenhuma. É ruim. O Lula é ruim. É um governo gastão, é um governo que acredita que gasto é investimento. E não é investimento, certo? Se você não dá um Google, por exemplo, uma das piores áreas do Brasil, duas, saúde e educação. Dá um Google e coloca assim no Google, quanto o Brasil gastou com educação em 2023? Coloca. Você vai se surpreender com o valor. Aí você fala, cara, é muita grana, são bilhões e bilhões de reais. Como que a nossa educação é tão ruim? Porque é mal gasto. Então o Brasil gasta muito errado. E aí acontece isso, tá certo? Danilo, nesse cenário, como que eu invisto? Então, primeiro ponto eu já te falei. Se você tá precisando de dinheiro para curto prazo, investimento para curto prazo, não tem como fugir do mamão com açúcar, que é pós-fixado ali, indexado ao CDI. Então, cara, Banco Sofisa, sempre 10% do CDI. Tá, Tesouro Selic, tem liquidez diária também. Então, você tem que ir para esses ativos. Agora, se você tem uma grana maior ali, tem tipo 100 mil e é um investimento para aposentadoria, você pode colocar um pouco mais de ativos apimentados na sua carteira para obter retornos, né, múltiplos retornos lá no futuro. Então, hoje, como que eu, Danilo, estou orientando os meus clientes de mentoria? Cara, você está participando de uma mentoria aqui nesse vídeo. Hoje eu estou orientando meus clientes da seguinte forma. Cara, 60% nós vamos colocar em ativos apimentados, que basicamente são ações e fundos imobiliários, e 40% nós vamos aproveitar as taxas do tesouro. Danilo, mas 60% tá caindo muito. As ações da bolsa tá caindo muito. Os fundos imobiliários, né? O IFIX caindo bastante ultimamente, que é o índice de fundos imobiliários. Sim, só que agora é a hora de comprar. Por quê? Você comprando agora, fechando os olhos, não abre o home broker, não fica olhando, você comprando agora e fechando os olhos, lá na frente isso vai te dar um baita de um retorno. Lá na frente isso vai te dar um baita de um retorno, principalmente em dividendos, que a gente chama de yield on cost. Ou seja, você vai estar com o teu preço, né, médio de entrada aqui embaixo e um dividendo gordo, 3 anos, 4 anos. Pensa assim, 5 anos, 10 anos, certo? Não pensa agora, pensa daqui 10 anos, beleza? Então hoje, uma boa carteira de investimento, na minha opinião, é 60% você colocar entre ações e fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários te geram essa renda mensal e isso é muito importante, e 40% aproveita as taxas do Tesouro Direto. Por exemplo, Tesouro Direto, olha isso aqui, nós temos aqui o Tesouro Pré-fixado 12,32, de manhã estava 12,29, já subiu alguns pontos, 12,32, uma baita de uma taxa, e Tesouro IPCA+, 6,37, né, 5 anos e 7 anos de vencimento. Cara, baita taxas, investir, fechar o olho e ficar até o vencimento, com certeza você vai ter retorno, beleza? Se você não tem tempo, não tem um tempo para ficar gerenciando isso, para olhar isso, se você quer participar de uma consultoria de investimento independente, sem vínculo com banco, sem vínculo com corretora, procura aqui a Triad Finance, a minha empresa de consultoria. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para o nosso WhatsApp. Você clica nesse link e aí você vai conversar com o pessoal do nosso atendimento aqui. Eles vão te explicar como que funciona uma consultoria. Vamos conversar com você, conhecer o seu perfil, ver quanto que você tem investido. Se fizer sentido para você a consultoria, a próxima etapa é marcar uma reunião com um dos nossos consultores. Às vezes pode ser até eu mesmo, converso contigo. E aí a gente fecha o contrato aí e a gente inicia um processo de consultoria com você. Beleza? Entendeu todos os pontos? Cara,
cara, não é hora de fugir das ações, não é hora de fugir dos fundos imobiliários, não é hora disso. É hora de ter isso na sua carteira, mas de forma estratégica e pensando sempre no longo prazo. Me segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, pô, me ajuda a fazer esse canal crescer. E lá no Instagram é @eu, o Danilo Silva. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá. Deus te abençoe. Tchau, tchau.